Depois do acidente, o final explicado, meus amigos. A série Depois do Acidente está disponível na Netflix, com todos os seus 10 episódios. Muito intenso ali também, cheio de drama com o trágico acidente com as crianças. Mas nesse vídeo a gente vai trazer todo o final explicado da série e grandes momentos, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, você já está acostumado, porque as tramas, os arcos das famílias começam a se intensificar. E alguns arcos são bons, constroem uma boa narrativa, é envolvente, já outros cansam. Mas o que complica é a série são os 10 episódios para uma história muito curta, né? E a sensação é que você tá rodando em círculos o tempo inteiro. Você tá rodando igual um peão da telecena, mas até porque a culpa não foi só do Montion, né? E também quando o Emiliano assume a culpa, a narrativa parece cansar ainda mais. Mas todos os podres daquelas famílias começam a ganhar novos contornos. A gente pode destacar aqui o arco da Yolanda, que sempre teve o ranço instaurado dessa família, e um outro destaque também. A gente pode falar que esse arco foi muito interessante. A gente tem a Paula e o Fabian, né, o pai e a filha ali, com toda a questão da fé. Foi um arco tenso, explorado de uma forma um pouco torta, mas muito interessante, mas mostrou ser interessante para a história e bem usado, como no caso dos fotógrafos na frente da casa deles, e a Paula dizendo que a Virgem Maria lhe falou. E o Fabian, sendo ateu, não acredita em nada disso, acaba criando todo um arco muito importante e poderoso para a história. Aqui, tudo isso foi muito bem construído, bem explorado, e a gente vai falar também sobre tudo que foi desnecessário. Por exemplo, o arco da Lúcia e também dos seus amigos é chato demais. E sim, ela tá passando pelo luto, mas que pé no saco. Como se ninguém tivesse sofrendo de luto ali também, né? E acho que também faltou pensar na história, porque isso criou um distanciamento e ficou parecendo ali nos primeiros episódios um arco só pra encher linguiça mesmo. E a perseguição da sua mãe contra era uma loucura em um momento de luto, não fazia sentido pra narrativa, deveriam ter focado apenas nas histórias centrais ali, exploraram errado isso na história. A sensação é que o roteirista falou assim, olha, então, a gente precisa de ação aqui, de perseguição, porque isso vende. Então vamos colocar essa cena aqui, né, da mãe dela ali perseguindo e tal. Depois de tudo isso, temos que trazer o final explicado, tudo o que aconteceu. Sim, a gente tem muita história de traição, de desejos, de medo e que se entrelaçam nessa série da Netflix Depois do Acidente. Bom, no penúltimo episódio, a gente acaba seguindo o arco narrativo de Lúcia e da sua fuga com Alex. Esse arco, ele ganha os contornos, né? Porque o Tiarro, ele acaba sendo o grande contraponto dessa história. E talvez aqui podemos dizer que o Tiarro é o melhor arco da história por ele movimentar todas as histórias, apenas por isso, né? Do drama, da trama, da relação densa com a Lupe e o seu filho, e depois a traição para o Davi. Então, assim, ele é um panaca que movimentou a história. O penúltimo episódio, ele resgata um homem do passado de Lupe, fechando ali, o finalzinho para indo pro último episódio, e a revelação que ela mandou dar fim no Montion, e que pra mim já era óbvio, né? Na verdade, esse homem, pra quem não se lembra, ele é o advogado que foi lá na prisão, é claro que ele vai ameaçar ela em busca de mais dinheiro. Assim, trazemos o nosso final de tudo que aconteceu no último episódio, eles revelando que a Lupe foi a grande mandante, o que surpreendeu 0 pessoas, porque dava pra ver que era ela, sim, dava pra sentir. Nessa série da Netflix que tá lá em top 1, top 2, a dor é a pauta do episódio e em Curar pra Recomeçar. Mas os fantasmas da publicação de Carla acabam rondando o Emiliano, que ainda tenta salvar o seu casamento com a Daniela. A sociedade com Tiarro é uma possibilidade que ronda os 3 sócios ali, porque tudo começou por causa dessa sociedade, dessa construção ali do parque, mas o Emiliano coloca uma trava nisso, né? Porque o Tiarro tá ameaçando o Davi e o Javier. Então, claro que o projeto foi invalidado, não ser aprovado nas escavações. Então, assim, eles abriram tanto leque que eu fiquei pensando, what the fuck? Pra que tudo isso? Mas lembrando que a história também gira em torno
desse projeto, né? Desse bendito projeto. E depois a gente viu que o projeto não se vingou, né? Teve o Davi e a Carla em uma DR muito sinistra. O Tiago acabou dando fim no verme do Davi, palavras do próprio. Que a Lúcia também acabou revelando para sua mãe que o Alex foi quem a salvou. Então essa fala mudou tudo na relação das duas, né? Foi o acerto ali de conta das duas. A gente esperava muito que a Lúcia criasse juízo, né? Parar de botar o Alex em risco, né? Com tudo que ele também tá passando, né? E no final ele acabou sendo aceito ali pela Daniela, conseguiu visitar a Lúcia. O Nico acabou sendo preso. Você lembra quem foi o Nico? Não sei pra que colocaram isso na história. E a própria Lúcia decide ali recomeçar. A história com o arco mais interessante e menos desenvolvido foi ali de Fabian, Paula e Roxane. Tinha, assim, faz de tudo pra ser a grande protagonista dessa história, né, a Roxane. Enfim, eu acho que ao longo desse arco também, todo mundo sentiu um pouco do Fabian em querer proteger a sua filha. Esse arco ele é muito potente, com muitas camadas. Pra curar do trauma, e acaba que ninguém tá ali pensando em como que essa criança tá se sentindo, né? E a guarda dela foi discutida no último episódio com a Roxane, né? E também com o Fabian. E a Paula acabou intervindo a filha ali, dizendo que deseja ficar com seu pai. A gente agora vai voltar um pouquinho pro caso da Lupe, que teve desfecho também no último episódio, que ela deu um jeito, ela acabou no advogado e ele acabou ali comendo a maçã envenenada como a Branca de Neve, né? Não teve volta, meus amigos, né? Então teve o desfecho do advogado que estava ameaçando a Lupe. Mas a grande reviravolta na história é o Ulisses, que também presta um serviço extra para o Tiago. Claro, que tudo na busca de prender o Emiliano. E sim, ele acabou prendendo o Emiliano por ter sido bruto com o Tiago. Teve toda aquela tensão entre os dois lá e tudo que já sabemos, né? Foi uma armação ali dos dois e o dia da audiência do Emiliano chegou, né? Eles pautaram muito se foi uma tragédia, se foi o criminoso, se não foi, enfim. Eles deram uma pincelada no caso que envolvia as crianças. Engraçado que durante os 9 episódios, eles exploraram muito pouco esse arco. Se foi criminoso, se foi uma tragédia. Não teve uma alma viva para explorar melhor esse tema no contexto geral dessa família. Mas o Emiliano ele acabou sendo condenado a 2 anos de prisão. Foi um fim que eles acharam interessante, não gostei. A Yolanda nessa história toda foi apenas para extorquir mesmo, e a busca ali pela sua fuga, ela estava decidida a ir para os Estados Unidos, mas o que aconteceu com o Montiel foi uma grande injustiça, né? E no final a gente vai ver toda essa reconciliação. A Daniela acaba indo lá levar os passaportes para Yolanda para recomeçar de fato a sua vida com os seus filhos. Então você tem esse arco ali fechando, ela indo começar as suas vidas. Já sobre a Brenda, quase esqueci de conectar sobre esses dois aqui. Eu quase esqueci que esses dois tinham alguma história. Mas é isso, eles vão tentar ter outro filho, pessoal. É isso, fim por hoje. Enfim, o final do Tiago, o que acontece com ele? A polícia chegou para prender ele, sobre tudo o que aconteceu com o Montiel, mas quem que fez isso? A Lupe, né? Acabou incriminando ali o Tiago, colocando os documentos. Algo passou batido, parecia assim, né? É isso. O cara aprontou 1001 e aí teve esse final, ele sendo o principal suspeito. A série termina de uma forma linda e pura, com a Paula indo à Santa pra agradecer e dizendo que aquilo vai ficar pra ela guardado no seu coração. A série termina de uma forma dando desfecho para todos os personagens, né? É isso que a gente conseguiu perceber ali. Mas a história é toda tudo muito grande, muito cansativa. E eu confesso que muitos arcos desnecessários, assim, das famílias, né? Comentem aqui o que vocês acharam. Falando da cena final explicada, a gente vai ter o encontro do Emiliano e do Tiago junto na prisão e falando sobre cada um com sua dor. O Tiago com a dor da traição, a gente vai ter o Emiliano falando ali da sua dor de perda, né? De se sentir culpado. Então, assim, eles poderiam ter explorado, por exemplo, também o caso do Fabian e da Paula, a fé nele, né? Assim, uma coisa é você explorar a religião, outra coisa é você explorar a espiritualidade. E eu acho que ia ser muito lindo para a história explorar o lado do Fabian de desenvolver a sua espiritualidade. A espiritualidade, a ciência tá aí para comprovar, gente. Ela faz muito bem as pessoas. Ela muda a vida das pessoas. Espiritualidade é o Deus que você carrega em si, independente de religião. Então, assim, a espiritualidade muda a vida de uma pessoa. Então, por que não focar nesse arco? Por
que não focar nas coisas belas, nas coisas bonitas? Já que tinha esse arco tão importante de falar sobre amor, de conexão com algo maior, não explorar isso e a dor? Como superar a dor. Tinham tudo para ser um drama poderoso, mas acabaram trazendo histórias de traição, de desejo, ao invés de jogaram todo arco potente que poderia ser interessante, que funciona para uma série, mas desenvolveram um arco de melodramático, de novela, e juntaram tudo e colocaram em vários personagens. Aí você fica pensando assim, nossa, mas não é sobre trauma? Não é sobre a conexão com algo maior? Não. No final das contas, era uma história sobre traição, sobre vingança, que no final das contas não leva a lugar nenhum, sabe? É sobre se perdoar. Quantos exemplos a gente tem de filmes ali, de tragédias que no final das contas você precisa passar algo pro público, que se perdoar é muito importante, que se conectar a algo maior é muito importante. Então quando você assiste uma série dessa, você fala, nossa, o que isso acrescenta na minha vida? Porque ela não me inspirou, ela não acrescentou em nada, ela não me trouxe reflexões, porque é um assunto muito forte, que muita gente passa isso na sua vida. Muita gente enfrenta isso na sua vida. Algum acidente que você precisa se perdoar a pessoa que fez isso. Em nenhum momento, ninguém comentou sobre perdão, se perdoar, sabe? É só uma briga, fuga. Então, às vezes eu fico pensando, as produções hoje estão esquecendo de falar de amor, de inspirar as pessoas a ser justo, honesto com a sua essência, com o seu caráter. Isso faz falta. Essa é uma obra, um exemplo claro de quanto isso faz falta. Bom, tá aqui a minha opinião, comente aqui o que vocês acharam de tudo isso, o quanto isso é importante da gente pautar aqui, o quanto uma coisa é ruim a gente tem que falar. Então se inscreva, deixe seu gostei, o seu comentário, a gente volta amanhã às 11 da manhã.